Olá, está começando o programa Renovação em Ação, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, aqui na Rede Século XXI. Nesse programa, você fica sabendo dos principais acontecimentos da RCC, fica sabendo da espiritualidade, você cresce no conhecimento sobre esse movimento que é um novo Pentecostes. No programa de hoje, Reinaldo Bezerra, que é um dos pioneiros da Renovação Carismática Católica do Brasil, membro permanente do Conselho Nacional, que tem atuado aí em formações, tem ajudado ao povo brasileiro compreender o que é a Renovação Carismática Católica. No programa de hoje, ele vai falar sobre a RCC como um novo Pentecostes, partindo de uma graça que já foi prefigurada desde quando o Papa Leão XIII estava governando a igreja, com aquelas belas mensagens de vida espiritual e que influenciaram a vida da igreja no que diz respeito à devoção ao Espírito Santo, trazidas pela beata Helena Guerra. Vai falar também sobre a graça inicial. Quando é que começou tudo isso? A primeira experiência que deu origem à Renovação Carismática Católica. Nós sabemos muito bem que no pós-concílio, lá em 1967, Deus quis que vivêssemos um novo Pentecostes a partir daquela experiência que os jovens viveram lá nos Estados Unidos e que em pouco tempo foi para o mundo inteiro. Nós somos testemunhas disso e o Reinaldo Bezerra dos Reis, com um profundo conhecimento que tem desde o começo da Renovação Carismática, vai nos ajudar hoje a compreender esse novo Pentecostes. Onde é que está a origem disso? Vai falar sobre a questão bíblica, na tradição da igreja, vai nos inserir no contexto desse grande mover do Espírito Santo para a vida da igreja que se chama Renovação Carismática Católica. E você fica sabendo disso aqui no programa Renovação em Ação. Acompanhe comigo então tudo aquilo que o Reinaldo Bezerra dos Reis tem para nos trazer no programa de hoje. A Renovação Carismática Católica é uma grande graça de Pentecostes para os tempos atuais. O Espírito Santo nunca deixou de atuar na vida do seu povo, na vida da igreja, mas é possível identificar diferentes nuances dessa ação do Espírito, diferentes irrupções do Espírito Santo. Ele agia de um modo nos tempos descritos pelo Antigo Testamento e a partir de Pentecostes descortina-se para nós uma nova possibilidade de nos relacionarmos com a pessoa do Espírito Santo. Até porque é aí, nos tempos do Messias, e que ele é revelado como pessoa, que ele é compreendido na sua pessoalidade divina. Então, a partir de Pentecostes, torna-se possível para nós uma nova dimensão, um novo nível de relacionamento com o Espírito. E, através dos tempos, pós-Pentecostes, a gente também identifica diferentes irrupções do Espírito na história do povo de Deus. Nos últimos tempos, no último século, especialmente, a partir de Leão XIII, Helena Guerra, Concílio Vaticano II, João XXIII, aí por diante, nós vamos vendo um crescimento no entendimento, e não só no entendimento do operar do Espírito, mas numa abertura, numa acolhida às suas manifestações. Há uma pentecostalidade que se descortina a partir do começo do século XX e que lá, pelo ano de 67, se torna muito forte também na própria Igreja Católica, que recebe o nome, então, de Renovação Carismática Católica. Essa renovação carismática é que é a grande graça de Pentecostes. E ela se expressa em muitas e diferentes maneiras. Ela tem diversas expressões propriamente ditas. Então, quando se fala de renovação carismática católica, a gente não pode perder essa dimensão. Ela é uma grande graça, é uma corrente de graça que se organiza, que se manifesta, que se expressa em diferentes maneiras. Por exemplo, nós temos institutos de evangelização, temos institutos de formação de perfil carismático, temos bandas carismáticas, pregadores, padres, pregadores que trabalham com a espiritualidade de Pentecostes.
nós temos comunidades de vida, comunidades de aliança, comunidades de vida e aliança, temos ministérios de perfil carismático e temos uma coisa que se chama movimento eclesial da renovação carismática católica, que, claro, não é um movimento como outros movimentos, não tem fundador, não tem um livro de regras, mas daquilo que a igreja oferece como possibilidade de identificação, o que mais se aproxima de nós é um movimento. Nós somos um movimento muito típico, com características bem definidas, pessoais, um movimento sui generis. Mas nós somos um movimento. Assim disse para nós o magistério da igreja. João Paulo II disse categoricamente, vós sois um movimento eclesial. Né? Não estamos com isso negando a grande corrente de graça e nem querendo reduzir a renovação ao movimento. O movimento é uma das expressões, mas é com ele que a igreja dialoga quando precisa falar de renovação, porque ele se organiza a partir das dioceses. Em toda diocese, a renovação está presente por causa da aprovação do seu bispo. Ela tem uma organização internacional também, que é um serviço, não é uma instância de governo, é o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. E ele existe para promover, para articular todas as expressões de renovação no mundo, de renovação carismática. Isso também não é que ela se arvora, que o movimento se arvora em ser isso. Esse mandato também, o movimento da renovação recebeu da própria igreja. Né? Esse papel, dizia também João Paulo, e disse isso mais de uma vez, compete ao ICRES, que é o Escritório Internacional de Serviços da Renovação, a tarefa de promover, coordenar e articular todas as expressões de renovação, das comunidades, dos grupos. Nesse sentido, é para articular, não é para mandar, não é para governar, não é para interferir, não, é para o quê? Preservar a identidade, oferecer a todas essas instâncias a oportunidade de crescer no entendimento, na manutenção da graça, na manutenção da identidade, para que não se perca a identidade. Também ele dizia, uma das principais tarefas das lideranças da renovação é preservar a sua identidade, porque ela é uma riqueza para a igreja, por isso quer que preserve. E também porque, no passado, alguns grupos que não cuidaram da identidade acabaram por se tornarem heréticos, cismáticos e até fundar outras igrejas fora do seio da comunidade católica. Então, quando nós falamos em renovação carismática católica, precisamos entender isso. Há muitas maneiras de viver a graça dessa grande graça. Há muitas maneiras de se expressar. E o movimento eclesial, que se organiza, então que tem um relacionamento estrutural com a igreja através de um estatuto aprovado pela igreja, que tem uma estrutura que precisa ser sempre mínima, que não é uma estrutura para abafar o operar do Espírito, mas que esse movimento não tem o monopólio da espiritualidade de Pentecostes. Ela não é dona da espiritualidade de Pentecostes. Não, ela existe para fomentar. Ela tem que articular exatamente esse fomento da graça, de promover reflexões, de estar constantemente atualizando a visão sobre essas realidades da renovação. Então, o movimento, de um modo especial, não sei se outras expressões fazem isso, mas o movimento faz, constantemente está refletido sobre aquilo que é essencial na identidade, tudo aquilo que é pertinente à identidade. Então, reflexões sobre batismo no Espírito Santo, sobre os carismas, de um modo geral, aqueles mais contundentes, como oração em línguas, cura, libertação, mas todos eles, a renovação traz sempre presente na sua reflexão. Organiza simpósios, organiza literatura, uma extensa literatura sobre isso tudo, conferências, encontros de formação, seminários, isso tudo para preservar essa identidade. E esse trabalho de reflexão sobre aquilo que é a essência na identidade, para que a gente não fique na periferia das coisas da graça de Pentecostes, para que a gente não fique na superficialidade
das coisas do Pentecostes, esse aprofundamento que se faz então a respeito dessas graças, o movimento partilha, compartilha, oferece a todas as outras expressões. Então é nesse sentido que ela recebeu esse encargo de promover, de articular, de oferecer subsídios para que todos cresçam. Respeita-se cada uma dessas expressões que, se são inspiradas, são legítimas e vão sobreviver e vão crescer. Mas a renovação tem por vocação ser celeiro dessas múltiplas maneiras de se viver a renovação carismática. A renovação tem que se alegrar com os frutos que ela oferece também para a igreja, como comunidades, ministérios, vocações religiosas, sacerdotais que saem dos seus grupos de oração. Essa então é a grande graça de renovação. Uma grande graça, uma grande corrente de graça que se expressa em muitas realidades. Estar nessa ou naquela não importa, é Deus quem decide. Devemos dar graças a Deus por viver nesses tempos em que essa graça está sendo derramada abundantemente sobre nós. No programa de hoje, você ficou sabendo um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a ação do Espírito Santo na forma atual que nós temos conhecido através da renovação carismática católica, apresentada aí pelo Reinaldo Bezerra, falando-nos de um novo Pentecostes. O Reinaldo passou por momentos da Sagrada Escritura, depois momentos da história da igreja, falou de Leão XIII, até falar dessa experiência marcante que deu base para a RCC no Brasil e no mundo, a partir daquela experiência que os jovens viveram lá nos Estados Unidos. Nós temos uma marca, fazer com que o Espírito Santo seja conhecido. A nossa espiritualidade é a espiritualidade de Pentecostes. E mais ainda, nós somos chamados a ser apóstolos da efusão do Espírito Santo. O Reinaldo Bezerra, com o conhecimento e a experiência que tem nos ajudado a compreender o que é isso, para que não nos esqueçamos, para que nós somos chamados, qual é a nossa vocação. São inúmeras pessoas que fizeram uma experiência com o Espírito Santo no grupo de oração e que são membros da Renovação Carismática Católica, que, aliás, é apresentada pelo próprio Reinaldo como um constante desafio. E essa é a dica que eu quero trazer para você. Um livro que o Reinaldo Bezerra explica tudo isso. Renovação Carismática Católica, um constante desafio. Você vai aprender mais ainda sobre o pouco que você ouviu hoje aqui no programa. Como é que você faz para adquirir? É só entrar aí no nosso portal rccbrasil.org.br. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso movimento, siga-nos aí no Facebook, facebook.com/rccbrasil. Eu espero você aqui no próximo programa Renovação em Ação, aqui na Rede Século XXI. Até lá!